Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio do Justiça para Todos. Olha, muito obrigado, Samuel, muito obrigado, senhores telespectadores, de estar aqui mais uma vez discutindo temas tão interessantes que dizem respeito à Justiça Federal e diz respeito à Justiça Brasileira e, por consequência, diz respeito ao cotidiano do tecido social, da própria sociedade. Ministro, a gente pode dizer que o senhor é um dos maiores defensores da conciliação no Brasil? Não, eu costumo dizer que eu sou um aprendiz da conciliação. Um grande professor semiólogo francês, o Roland Barthes, quando foi convidado no Colégio de França, né, ele disse que honra podemos não ter, mas alegria ele tinha. E olha que Roland Barthes foi um divisor de águas da área de semiologia. Portanto, eu tenho a alegria de pertencer a esse movimento de conciliação desde o início do século XXI. E esse movimento, ministro, aqui no Brasil, começou mais ou menos quando? Na verdade, a perspectiva de resolução dos conflitos pela autocomposição, pelas partes construindo a sua solução, tem sua origem tanto no direito do trabalho, na justiça do trabalho, quanto no direito brasileiro, quanto no direito de família. Né? A gente já falava há anos atrás nessa perspectiva de composição da justiça obreira e do direito de família. Só que isso chegou à justiça comum, à justiça estadual e à justiça federal. Chegou primeiro à justiça estadual no final do século XX e depois, no início do século XXI, na justiça federal, com os chamados juizados especiais, que alavancou esse movimento de composição. É verdade que desde o Código de Processo Civil, que está acabando sua vigência e iniciando um novo código, desde o Código de 79, nós tínhamos essa visão de que o juiz deveria tentar conciliar as partes. Só que a experiência e a prática da sociedade era no sentido de entregar ao Estado juiz a substituição de sua vontade pela vontade daquilo que a lei determina. Isso é interessante, é interessante. Existem alguns conflitos que nós não conseguimos resolver entre José e João, entre Maria e Pedro. Mas existem muitos conflitos que isso é possível e nós nos desacostumamos a dialogar, a negociar. E achamos sempre que temos razão e que o Estado vai dizer que nós temos razão. E nem sempre a vida é assim. Né? A lei existe e deve ser cumprida, né? E deve solucionar os conflitos sociais, mas nós, membros de uma sociedade, vizinhos, amigos, pertencentes à área de educação, pertencentes à área de saúde, não queremos conversar, né? Não queremos dialogar. E isso fez com que a justiça brasileira fosse inserida nesse movimento de reflexão social, porque a conciliação, a mediação, não pertence ao judiciário, pertence à própria sociedade. Fez com que a justiça brasileira estivesse inserida no contexto social e fizesse com que a sociedade, junto com o judiciário, pensasse em formas alternativas, que não são formas alternativas, na verdade, que são formas naturais para soluções de conflito. Só na Justiça Federal da primeira região, que abarca todo o norte do país, todo o meio norte do país, Maranhão e Piauí, a Bahia, todo o centro-oeste e ainda parte do sudeste, Minas Gerais, nos últimos 4 anos foram feitas 500 mil conciliações nessa região. Isso é apenas um exemplo, somos 5 regiões no Brasil. Isso significa que multiplique por 5 as 500 mil conciliações. Nós temos 2,5 milhões de pessoas beneficiadas por uma cultura de conciliação. Ministro, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e retomamos a conversa no próximo bloco. No próximo bloco, continuamos a entrevista com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca. Até já.